Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Você não sabe ainda a parte do... Não sei se você participou disso, que é o mais o que eu recebi. Cadê a minha? Pior que eu não tô. A minha tá lá na clínica lá, então, para eu conseguir. Vou ter que. Enfim, vou mostrar o meu copinho do Homem-Aranha aqui. Ah, então é. Então hoje eu sou mais berreca que você pode observar. Hoje é. Aquele dia eu tava sem, né? E aí eu fiz um charminho e eu ganhei uma. Pô, mas essa caneca é muito bonita, cara. Inclusive, eu posso fazer uma merchan aqui antes da gente começar, assim? Pode fazer. A gente está com o grupo de estudos aberto lá do canal dos Berrecas e a gente está montando um kit exclusivo de produtos do canal do grupo de estudos, né? Aí eu vou mandar para vocês depois, que montei a arte da caneca, chegou o mockup lá, tá bem bonitinho. Aí, enfim. Quando é que é o grupo? O grupo vai começar semana que vem, cara. A gente tem 2 turmas, né? Uma turma na terça-feira, às 9 da manhã, e uma turma na quinta, às 4 da tarde. Vão ser Entendi. 2 encontros. Bacana. Muito bom, cara. O grupo de estudo sempre agrega, né, cara? Acho que quanto mais a gente puder participar, né? Acho que é muito bem-vindo. Mais conhecimento não sobra, né? Muito bacana. Olha aí, prova disso é o GPAC, né? Estamos aí, né? Estamos aí um ano aí já com um monte de postagem didática, né? Para poder todo mundo aproveitar. Pessoas de diferentes lugares do país aí estão curtindo, né? A gente só não tem ainda a versão remota, né? Que quem sabe um dia a gente aprende aí com os berrecas de fazer transmissão ao vivo e a gente começa a fazer essa modalidade também. Ué, bora, conta com a gente. Ô, Leonan, eu mandei aqui o link do Google Forms, mas ele fala que esse comentário não foi publicado no canal dos berrecas. Você acha que tem alguma coisa para ser feita? Consegue mandar para mim? Deixa eu mandar no privado. Chat. Tá. Mandei. Perfeito, já. Então acho que talvez eu não consiga, né, fazer o comentário. Tô vendo que não rolou. Mas enfim, se você precisar, tiver alguns modelos e quiser, eu posso ir jogando em algum momento aqui. Tá. Eu também não consigo ver quantas pessoas estão entrando, se estão... Não consigo ver. Se puder mandar no privado aí também. Tá, beleza. Aí também fica no momento que você quiser começar também, tá? Como eu não estou conseguindo ver. Bom, tem pessoas pra caramba já aqui. Acho que a galera foi bem pontual. A gente tá aí com 17 pessoas já. Bacana. Aqui. Então fica, como você é convidado, né? Eu vou deixar você bem à vontade para você aguardar mais uns 3 minutinhos para a gente ficar conversando. Ou se a gente começa, acho que assim, geralmente nas minhas aulas do curso eu costumo dar uma tolerância aí de 10 minutos, mas você é o convidado, então você que vai decidir. Então vamos dar uma tolerância então para a galera, né? Pelo menos aí uns 3 minutinhos para os atrasados. Tá cheio de aluno aí, ó. A Ana Luísa foi a vencedora do sorteio do vocabulário de análise de comportamento. Né? Pensa uma pessoa com sorte, né? Várias pessoas concorreram lá, ela ganhou. E temos parabéns, aqui Ana Reioso, aluno de estágio básico também. O Matheus, o sobrenome eu não lembro, mas eu acho que é do estágio básico também. A Bárbara, minha aluna de estágio de saúde, estão dando as caras aí. Tô me sentindo importante, hein? Tem bastante gente aí. Ué, você é um berreca aí, né? Então, um cara famoso, né? A gente tem que sempre fazer as honras aí de caras famosos e
Olha, relevantes para análise de comportamento, então a gente precisa ter esse contato, cara. uma honra, hein? Uma honra ouvir isso. Bom, você que manda, viu, Ronaldo? Então, acho que podemos começar então. Deixa eu só ver se você mandou no privado aqui. Ainda tô me habituando aqui, mas podemos começar então. Vou começar dando os recados, o pessoal vai chegando, né? Bom, então, para quem não me conhece, né, acho que tem pessoas aí que eu estou vendo os nomes aí que eu acho que eu não conheço. Meu nome é Ronaldo Teixeira, eu sou professor do FMS, sou um dos coordenadores do GEPAC, né, que também está no Instagram como Almoçando com Skinner. A gente está organizando esse evento, é o primeiro encontro TAC do GEPAC, e vão ser 7 encontros, né? Então hoje a gente está começando o primeiro encontro com o Leonan, os encontros sempre aí nas quartas-feiras de manhã, né? Tem algumas pequenas diferenças de horário aí. A gente sempre vai estar avisando para vocês. O evento ele é gratuito, né? Mas quem quiser uma certificação sobre a sua participação também, mandei o link aí no início, o Leonardo mandou aí no início do chat, e ele também, eu não estou conseguindo mandar, Leonardo, eu vou pedir para você, assim, na metade, no final, você também mandar de novo, que vai ter um sorteio. As pessoas que, além de preencherem para ter o certificado, a gente tem a parceria, né, com o canal Berrecas, mas também temos com o IBAC, né, que é o Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento, que vai sortear entre as pessoas que estão participando de todos as entrevistas, né, um mini curso, uma bolsa de 100%, né, para vocês poderem escolher o mini curso que vocês quiserem no Instituto. Então é importante vocês preencherem, né. Que mais? Acho que os recados seriam esses. Então, assim, como primeiro convidado, queria agradecer aqui o Leonan Pereira por ceder o tempo dele para poder estar com a gente. Além, né, de ser o primeiro entrevistado, também gentilmente aí cedeu toda a estrutura do canal Berrecas, né, para poder ajudar na transmissão. Então, para mim é uma honra muito grande contar, né, com sou seguidor aí do canal Berrecas, racho de rir das brincadeiras que eles fazem, dos eventos que eles participam. Então, para mim é uma satisfação muito grande. E já de antemão, Leonardo, assim, antes de passar para você, que eu queria te escutar um pouquinho, eu já queria te deixar muito à vontade, né? Eu separei algumas perguntas que normalmente eu faço quando eu estou fazendo entrevistas com atividades de estágio dos alunos, né? Eu queria te deixar muito à vontade para alguma pergunta que você não quiser responder, né? Você fica muito à vontade para, né, isso eu não posso falar, não, prefiro não dar detalhes, então você pode ficar bem à vontade. E apesar de você ter colocado ali um mini currículo para a gente, se apresentando, eu queria que você iniciasse se apresentando, falando de onde você veio, de onde você nasceu, onde você estudou. Então, eu lembro que vocês fizeram uma pergunta para mim lá da live do vocabulário, quem é o Ronaldo na fila do pão, né? Mas, assim, queria que você se apresentasse aí, né? Falasse um pouco para todo mundo, um pouco da sua trajetória acadêmica. Bom, quem é o Léo na fila do pão? Primeiro quero dizer que já estou à vontade, estou trabalhado aqui no repertório de esquiva, tá? Então, se surgir aí um pré-aversivo, eu vou esquivar, é isso. Você vai falar Mas, com coragem e com amor. mas eu tô aqui, eu acho que eu tô disposto realmente a falar aí com coragem e com amor, né? E estou disposto também a receber aí também o amor que a gente tanto fala na FAP, que é essa responsividade. Legal. Bom, pessoal, eu sou o Leonan, o pessoal me chama de Léo em alguns lugares, as pessoas às vezes erram meu nome e me chamam de Leonel, e aí, enfim, e às vezes eu vou assumindo algumas identidades aí, tá? Mas a título de nosso contexto aqui, eu sou o Leonan, ou Léo, como vocês preferirem me chamar. Sou psicólogo clínico, sou formado pela PUC aqui de Campinas, nasci aqui em Campinas e vivo em Campinas aí todo esse tempo de vida que eu tenho, né, que já faz um tempo que eu estou vivo, né, estou com 27 anos,
E, bom, Campinas, o berço da PPMC, né? Assim, as primeiras edições aí da PPMC, eu fui muito para Campinas para poder assistir os congressos lá. Não sei se na sua época já tinha lá, porque depois foi alternando para outros lugares do país, né? Mas eu não cheguei aí em uma reunião da BPMC aqui em Campinas, ou não, você acredita? acredito. Foi muitos anos aí, cara. Depois que começou a alternar para outros lugares do país, né? Mas foi muitos anos aí. O hotel, Faz não tempo. lembro o nome, era um hotel luxuosíssimo aí de Campinas, que eu não me lembro o nome. Eu só sei que a gente tem aqui em Campinas nomes importantíssimos que eu tive a honra de abraçar e conhecer, que é o Hélio Guilherme, a Diana Lalone, né? Que são aí Uhum. dois precursores da análise da terapia comportamental aqui no Brasil, né? Uhum. Então, eu tenho a honra de dizer que estou na mesma cidade que eles. Muito legal. Tiveram agora, né, um encontro aí do ITCR, né, também muito legal, que o Berrecas participou. Estive lá. E aproveitando, eu vi lá as fotinhas, bem, bem legal. Assim, aproveitando essa primeira resposta sua, eu queria te falar como é que foi esse primeiro contato seu com a análise do comportamento, assim, quais foi através de colegas, disciplinas, professores, congresso, internet. Fala um pouco aí como é que foi, assim, que você teve os primeiros contatos. Bom, pessoal, falei para vocês que eu me formei na PUC aqui de Campinas, e a PUC é uma universidade que ela passou por algumas estruturações durante o tempo no curso de psicologia. E na época que eu entrei na faculdade, era meio de ano, né? E era a primeira turma que começou no meio de ano de psicologia, turma 53, primeira turma de inverno de psicologia da PUC Campinas. Muito legal ser a primeira turma, mas é muito difícil porque algumas coisas também, elas começam a ficar tudo que a gente faz pela primeira vez, a gente vai lidar com alguns imprevistos, né? E eu acredito que a gente lidou com muitos imprevistos, principalmente quando chegou ali perto dos estágios. Para vocês terem uma noção, durante ali o período inicial, né, dos estágios, eles queriam disponibilizar uma turma só em clínica, que seria referenciada na psicanálise. E eu tinha uma crise existencial, talvez, do que eu queria, se eu queria psicanálise, se eu queria ir para análise de comportamento, e eu já até pensei na ACP, enfim, eu estava logoterapia, cara, eu estudava logoterapia igual louco, assim. E eu fiz estágio em psicanálise no oitavo período, foi horrível. Foi muito aversivo, foi extremamente aversivo, assim, as supervisões e parece que eu não conseguia estar presente nos atendimentos porque eu estava sob controle da ideia de que, peraí, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu vi que não batia comigo a psicanálise, né? Não sou um cara que vai brigar com a psicanálise, né? Porque na minha história de vida ela teve ali sua importância também, mas a análise do comportamento ganhou meu coração e ganhou meu coração nos últimos anos da faculdade. Ela já tinha um espacinho, mas ela foi lá e conquistou mesmo, que eu estava nessa crise de, pô, primeiro estágio, super aversivo, o que eu vou fazer? E aí eu mudo de turma e vou para a turma de análise do comportamento, que a gente brigou para ter, né? E a minha professora, né, ela ficou grávida, era uma professora que era muito legal, assim, a dela é a Amanda. A gente via a análise do comportamento não só como algo teórico, mas ela trazia muito a prática, né, o cotidiano. E eu acho que isso é muito legal, assim, quando a gente começa a ter acesso à análise do comportamento dentro do cotidiano. E aí isso começou a me pegar. O primeiro caso que eu tive foi de um adolescente, e aí fez todo sentido para mim, as análises que eu fazia, as formulações de caso, as análises funcionais. E aí eu virei analista do comportamento
me formei e comecei aí a frequentar diferentes espaços que a análise do comportamento está presente. Um deles é o canal dos Berrecas. Eu sou da cidade que está assediada aqui, o TCR, né? Então, comecei a frequentar os congressos, comecei a ir atrás aí também de associações, né? Enfim, fui fazendo amizade pela internet, porque chegou a pandemia e aí tudo começou a ser online. E eu acho que isso foi bom, por um lado, porque aumentou muito a possibilidade da gente fazer networking, da gente conhecer pessoas diferentes, que a gente não tinha tão latente quando no contexto antes da pandemia, né? Até os cursos também, né? Congressos, cursos, a gente começou a ter uma oferta muito grande, né? De especialização, de formação também remoto, né? Sim, sim. Eu fiz especialização no IBAC em análise comportamental clínica e até hoje, desde que eu me formei, eu ainda tenho amigos que eu construí lá. Então, inclusive, abraço Ana Roskin e Natan, se vocês estiverem assistindo. Tenho amigos. Ana Rossi, que vai ser nossa entrevistada também aí, né? Fez o curso de formação em FAP com a gente. Pois é, pois é. Pô, é uma super amigona minha, assim, super tenho um carinho gigante pela Renata Cambraia também, pela Joselda, né? Então, eu acho que possibilitou muita coisa e eles são de Brasília. Eu sou daqui de Campinas, né? Olha só que loucura. E eu tô É, conversando com o Ronaldo hoje, que tá aí é. no Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sul mesmo, né? Mato Grosso do Sul. Você falar Mato Grosso, o pessoal de Mato Grosso do Sul vai brigar com você no chat aí. Não, Mato Grosso do Tem Sul, uma pessoal. rixa, tem uma rixa aqui dos estados, a gente tem que respeitar. Aprendi logo quando eu cheguei. Ah, caraca. Bom que você me avisou. Ah, mas você falou certinho. Geralmente as pessoas falam só Mato Grosso assim, acho que como eu sou de Minas, né? Eu acho que é por ser mais econômico. Você fala mais, assim, é muito grande falar Mato Grosso do Sul, né? Mas eu acho que é mais por isso. Mas as pessoas fazem questão de lembrar, o estado já foi separado, já tem um tempo já, tal. Né? Ó, mas eu precisei de uma pista contextual aí, porque quando eu falei Mato Grosso, eu fiquei olhando para a sua reação, aí eu falei, acho que é do Sul. É Aí você Mato já viu Grosso que do eu fiz Sul, uma né? cara de bravo, aí você já colocou do sul ali. Parabéns, cara, isso mesmo. Cara, aproveitando que você está falando aí, você falou que sentiu mais à vontade com o ataque, né? Que você não, no seu caso, você não sentiu muita vontade de trabalhar com a psicanálise e tal. E a FAP, cara, quando é que você descobriu a FAP? Se você puder também, que a gente usa essas siglas, né? A gente tem GEPAC, a gente tem TAC e tem FAP, né? Então, Arte, GEPAC, grupo de terapia. estudo, arte, né? Então, ou seja, se você puder explicar assim, TAC, terapia analítica comportamental, né? Agora, FAP, né? Psicoterapia analítica funcional. Como é que foi seu primeiro contato com essa vertente assim, de terapia analítica comportamental? O que te chamou a atenção? Por que você foi fazer um curso lá de formação no IBAC? Conta um pouquinho pra gente aí. A FAP surgiu na minha vida num período crítico, talvez, da minha carreira. E eu gostava muito da arte, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso. E esse meu interesse pela arte, ele surgiu lá na faculdade ainda. Era o que mais me chamava a atenção na análise do comportamento, nas aulas de análise do comportamento, quando a professora falava sobre aceitação, sobre flexibilidade psicológica, né? E na época que eu me formei, inclusive, não tinha uma divulgação muito grande das terapias contextuais. E, bom, então esse interesse pela arte ele existia em mim e foi isso que eu fui fazer depois de formado, me especializei em análise comportamental clínica e fui procurar ali estudar arte. Estudei enfim, vários cursos que eu fiz de arte, inclusive uma formação também no IBAC, e surge em algum momento o meu conhecimento da Joselda, porque ela foi a minha supervisora no estágio da pós. Estávamos em 4 pessoas nesse grupo, e até hoje
é um grupo bastante coeso, assim, né? Tem o Caio, que é uma pessoa que eu também levo para minha vida. Esse esse grupo, ele começou a se ajudar ali de alguma forma, e a Jo me faz uma proposta de ser monitor na formação de FAP. E eu fico super feliz, né? Poxa, do nada, assim, uma pessoa que eu admiro me chamou para trabalhar com ela, assim, para ser monitor de uma disciplina dela. Pô, bora, né? E aí eu entrei na formação. E eu chego na formação, eu lembro que na primeira aula vivencial que a gente teve, de ter alguma experiência de troca, eu suava frio. Quem que vai ser a dupla que vai cair comigo? O que que eu vou falar? A E gente nunca aí, caiu na mesma dupla, né, no curso, né? não, nunca. E por quê? O que te fazia assim essas? Para quem não conhece, né, a FAP ela tem muitas práticas vivenciais e tudo. E nesse curso de formação, né, do IBAC, isso acontece com bastante frequência. E o que você falou que sentia, né, algumas coisas assim? Por que você acha que essa interação assim gerava esses sentimentos assim? Porque geralmente o que a gente tinha como tema ali nas discussões eram questões pessoais. E falar sobre questões que podem significar alguma insegurança ou alguma dificuldade é difícil para todo mundo, né? Até para um psicólogo. E aí a FAP, ela me apresenta, ela chega na minha vida nesse contexto em que eu me vejo fechado em pedir ajuda também, em falar sobre dificuldades que eu estava enfrentando na minha vida pessoal, dificuldades que eu estava enfrentando na minha carreira, dificuldades em outros contextos e até mesmo alegrias, felicidades. Eu sentia que eu estava virando uma ilha, né? Isso muito devido à minha história de vida. E aí a FAP chega com a perspectiva de que eu preciso de estar consciente, né? Emitir comportamentos conscientes frente ao que eu estou sentindo, ao que eu estou pensando, e também estar consciente ao outro. E, além disso, conseguir, né, emitir um comportamento de coragem, né, de conseguir vulnerabilizar, ou seja, colocar para fora algumas coisas que podem ser punidas em algum contexto. E ela me vem com a perspectiva de que, caraca, por que eu vou fazer isso? Não sou louco, né? Vou, vou falar para Vou uma me pessoa expor para os colegas, né? Vou me abrir aqui. o que a galera vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou um psicólogo ruim, né? Vai pensar que eu não sou um exemplo, né? E, enfim. Mas a FAP me deu a possibilidade de ficar menos sob controle disso. E mais sob controle do que o meu comportamento produz na relação. Então, é claro que eu não vou chegar em qualquer relação e sair me vulnerabilizando e falando, né? Não, porque quando eu era criança, não é bem assim, né? Uhum. Mas quando eu consigo me vulnerabilizar, eu posso estar atento a como é que esse meu comportamento impactou o outro, né? Pelo comportamento verbal, às vezes pela expressão, enfim, por alguma dica ali que a pessoa está me dando, né? E como o foco da FAP é justamente a relação terapêutica, na medida que você se vulnerabiliza, você está dando um modelo para o cliente poder fazer uma coisa similar, de se abrir para você num ambiente seguro, né? E eu acho que é isso, né? Enquanto profissional, né, de psicologia, a gente vai lidar com clientes que cada vez mais se veem punidos durante a história de vida. Por exemplo, acho que um exemplo clássico na questão da masculinidade. Eu não posso chorar, né? Então eu vou fazer de tudo aqui para não chorar durante a sessão. E aí, pô, qual que é a minha postura enquanto terapeuta frente a isso?
eu posso dar modelo para esse cliente, né, de vulnerabilização. Eu posso tentar mostrar para ele que aquilo é normal, a gente chora mesmo, enquanto seres humanos. Então, a ideia da FAP, ela me pega nesse momento em que eu consigo ser um pouco mais compassivo comigo enquanto um profissional de psicologia. Porque é isso, né? Tem a ideia da humanidade compartilhada. Nunca fez tanto sentido para mim essa ideia. Que é isso, eu acredito que a gente vai conseguir, né, mudar o mundo através da nossa própria humanidade. Né? Não Exatamente. adianta a gente tentar criar relações artificiais, né, enfim. E a Se a relação gente, terapêutica é talvez a relação que não deve ser artificial, porque ela é uma relação modelo. Né? exatamente. Se a gente for uma ilha, como é que a gente chega no cliente, como é que o cliente chega na gente, né? Sim. Bom, deixa eu passar para uma outra pergunta, e só deixando claro também para todo mundo que está assistindo, quem quiser mandar alguma pergunta no chat também, né, fica à vontade, caso tiver alguma dúvida, né, aí eu tento aqui na medida do possível levar também para a dúvida de vocês. Bom, aí você falou dessa experiência, né, da FAP, essa questão, né, das práticas vivenciais ali que foram importantes para você. Mas eu queria saber, assim, os alunos, principalmente os alunos, eles têm essas dúvidas, né, que eu acho que é bacana a gente abordar, que é a questão da transição, assim, quando você acaba de formar e quando você começa a atender. Como é que é essa transição, como que se dá, né, na sua experiência, assim, sair da universidade e começar a atender? Você já foi direto para a clínica? Você teve algum outro emprego? Como é que funcionou aí para você essa transição? Bom, eu me formei e eu acredito que dentre as pessoas que se formaram, minha turma se formou em 17 pessoas. Então é uma turma muito pequena. Dentre as pessoas que se formaram comigo, eu fui uma das únicas que se formou, pegou o CRP e foi atender. A última reunião que eu tive de estágio com a professora de comportamental, né, eu falei para ela assim, pô, mas e agora, né? Vou, vou me formar aqui, não sei o que eu vou fazer, né? E ela falou o seguinte, Léo, para a gente ser um bom terapeuta, a gente precisa ter uma habilidade, que é a habilidade de trocar pneu, o carro andando. Então, muitas vezes, a gente precisa reconhecer que, em alguns casos, a gente não vai conseguir atender e a gente vai precisar encaminhar, mas, em alguns casos, a gente vai conseguir atender, fazer um acolhimento e buscar supervisão, né, buscar estudar, enfim. Eu sei que isso vai contra a ideia de que muitos profissionais se formam e querem fazer vários cursos e não, nunca estou pronto, nunca estou preparado. E a verdade é, você pode fazer tanto curso que você quiser, você pode fazer mestrado, aí depois você faz especialização, faz formações, você nunca vai estar preparado. Então, essa regrinha, ela veio, acho que o SD foi a minha professora, que fala isso para mim. E aí eu vou para a clínica, mas essa transição ela não aconteceu assim como é hoje, de uma hora para outra. Eu trabalhava numa rede de assistência social, né? Eu era educador social e eu trabalhava na proteção básica do SUAS. A proteção básica, para quem não conhece muito bem assim, também não vou tecer críticas nenhuma aqui, mas a gente trabalhava com crianças em vulnerabilidade social. A proteção básica, teoricamente, é o lugar ali onde a gente está acolhendo crianças que estão em vulnerabilidade, ou seja, que ainda não houve violação de direitos. Né? Porém,
o que acontecia era que a gente tinha uma alta demanda de pessoas que já estavam em violação de direitos. E era um trabalho, assim, extremamente desafiador, né? Então, eu fiquei 4 anos trabalhando nessa, nessa instituição. E quando eu me formei, eu continuei trabalhando lá e atendi à noite. Então, assim, eu ficava um caco, né? Cansado pra caramba. Mas quando eu comecei a atender, eu tinha 3 clientes, por exemplo. Eu atendia aqui onde eu tô, que é o meu quarto, né? E essa parede aqui, ela era uma parede verde, parecia um chroma key. Bom, você Então, podia colocar qualquer coisa no fundo, né? pois é. Mas aí o que acontece, né? Com o tempo, minha renda vai aumentando e aí não fazia muito sentido com a procura de clientes que eu estava, com as oportunidades que eu já estava, eu me manter trabalhando, né, na assistência social e na clínica ao mesmo tempo. Eu acho que humanamente estava ficando impossível, era muita coisa. Então eu peguei e fiz a transição de carreira. Não foi sozinho, eu tive o acompanhamento aí da minha planejadora financeira, que é maravilhosa. Ela que foi me dando algumas dicas para mim também conseguir ficar legal, assim, né, em relação aos impostos, né, e tudo isso que a gente precisa burocraticamente dar conta na psicologia. Uhum. Então, foi uma transição que demorou. Não foi tão rápido, não, tá? Fiquei 2 anos trabalhando CLT e clínica. Eu vejo muitos outros casos que eu já entrevistei, né, na atividade de estágio, assim, eu vejo ex-alunos falando esse processo, né, no início da clínica, realmente você não vai ter um número alto de clientes, você não tem, então é difícil você no início sustentar assim. Mas chega um ponto, né, que aquele tempo que você, né, tá trabalhando em outro emprego, ele começa a não valer a pena, né? Ele começa a ser muito desgastante e começa a competir com os horários que você teria livre, né, para poder atender. Sim. Mas não é uma decisão fácil também, assim, largar às vezes uma estabilidade de um salário para a clínica que tem as flutuações, as oscilações, né? Como é que ficou essa parte aí que você falou que teve uma planejadora financeira, né? Bom, sabe quando você está ali subindo a montanha russa, você está pensando assim, caraca, velho, daqui a pouco, eu vou ter um momento mais emocionante do meu dia, né? E aí, de repente, começa. A minha transição, ela foi mais ou menos isso, assim, a transição de carreira. Eu me via por muito tempo subindo essa... E realmente, depois que desceu, eu me sentia numa montanha russa. Uhum. Foi aí mais ou menos 1 ano para eu conseguir me estabilizar e dizer assim, não, agora estou vivendo de clínica real, né? Uhum. Mas foi de uma hora para outra, que as coisas começaram a andar um pouco melhor. Não foi de uma hora Legal. para outra. Precisei me comportar, claro. Não foi o destino, não foi nada Uhum. disso. Eu precisei produzir essa mudança aí, Muito trabalho, né? Com certeza. com certeza. E, Tem só te interrompendo aqui, a Mariana, ela fez uma pergunta aqui, que é uma pergunta que eu ia te fazer também, que os alunos têm curiosidade, assim, de como é que como é que começou, assim, a divulgação, como é que você captou o cliente no início, né? Então ela pergunta aqui, no caso, seus clientes, eles estavam vindo de boca a boca, apresentação em congresso, divulgação online, você saberia dizer como foi essa aparição como profissional para possíveis clientes? Então, acho que isso ajuda bastante, assim, os alunos que estão aí às vezes, assim, nesse momento aí, né, de se formar ou prestes a se formar. ô Mariana, olha, eu poderia Só passar... antes de você responder também, quando você puder, que você hoje está dividindo as tarefas de entrevistado e de eu não estou conseguindo mandar aqui, depois você puder mandar o link para o certificado de novo. o link, né? Tá. Bom, Mariana, vamos lá. Poderia passar um bom tempo aqui respondendo sua pergunta. Mas eu queria dizer que toda experiência, ela é única.
mas ela tem algumas... acho que para nós, todos nós, a gente vive as regras do mesmo universo. E aí o que acontece, né? Eu sou uma pessoa que eu não tive a possibilidade de ter apoio financeiro, por exemplo, para montar uma sala e já chegar e só atender. Eu precisei fazer isso muito aos poucos mesmo. E eu trabalhei em uma cidade aqui perto, chama Paulínia. Eu saía da minha cidade, ia para lá, e enfim, era uma loucura. Passei por várias clínicas, né? No começo, surgiu através de indicações de pessoas que se formaram comigo. E o Instagram foi muito importante, muito valioso. Onde eu trabalhava, eu sempre tive uma postura muito de me envolver com as coisas, sabe? De ver as coisas acontecendo e, de alguma forma, participar. Então, assim, eu comecei a fazer vínculos com pessoas que iam lá e faziam palestras e conversavam. Foi onde eu conheci uma médica que ela me indicou vários pacientes. Então, a gente tinha uma parceria e a gente começou com isso. Tem pacientes que ela me indicou que eu atendo até hoje, assim. E, e aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber, né, que além do boca a boca, que além das indicações, eu precisava criar também uma forma aí das pessoas me verem para além, né, de só conseguir ali clientes, mas também de gerar uma... O pessoal fala autoridade, né, no marketing digital, né, mas gerar essa imagem, né, essa visibilidade. E foi quando eu comecei a me envolver com outras atividades que não só a clínica, né. Então, vou lá e começo a trabalhar com ONGs, né, com trabalho voluntário. Isso me gerou frutos que não necessariamente foram clientes, né, mas foram, por exemplo, parcerias com outras pessoas. Isso me gerou clientes, né. Aí eu comecei a fazer supervisão em grupo, foi muito bacana. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Eu só fazia individual, né? Então comecei a fazer em grupo e até hoje, assim, às vezes chega indicação de alguém que fez supervisão comigo, sabe? E aí eu vou falar do marketing digital também, que eu acho que é muito importante. A gente não precisa ser um blogueiro, a gente não precisa ser um influencer, mas a gente precisa construir uma imagem digital que seja significativa para nós. Por quê? A gente não pode negar que muito da decisão das pessoas, muito da procura das pessoas está no digital. Então a pessoa vai procurar por Ela vai dar uma psicólogo, fuçada em você, né? vai olhar lá no seu Instagram para ver como é que você é, o que você faz. E vários clientes meus, inclusive, falam isso. Eu te escolhi porque você fala dessa forma, é legal, né? E ainda sou, se você olhar meu Instagram, ele não é o mais o que mais tem conteúdo, né? Mas o que acontece é que eu tento me conectar com as pessoas, em vez de ficar produzindo um monte de coisa assim, aleatória, sabe? Às vezes eu posto uma coisa engraçada, às vezes eu posto uma coisa mais séria e tal, mas a ideia é sempre tentar responder os directs lá e ver o que as pessoas estão falando, e às vezes responder os directs das outras pessoas. E eu fiz amizades assim dentro da psicologia, e é isso que gerou indicação também. Então, olha só, existe um fluxo de pacientes que podem chegar, de ver o seu conteúdo, se identificar com você e ficar te seguindo lá, e aí você fazer todo o funil de vendas, mas a rede social também pode funcionar como uma rede social deveria funcionar, que é você criar outros tipos de redes, né, de conexões, que não só visando pacientes, né, tipo, diretamente. É. Ou seja, através de uma. Você fala aí da sua história, né? Desde cedo você buscou ter essas interações, né?
isso acaba, assim, de forma indireta, trazendo, né, pessoas que te conhecem ou que te buscam, né, para atendimento. Eu postei Você falou, pode falar. só uma coisa antes, Ronaldo. Tem uma coisa que eu vejo, que eu observo muito, assim, é que nós, psicólogos, somos muito críticos. A gente, muitas vezes, fica sob controle de algumas regrinhas, principalmente do julgamento do outro. É um medo do julgamento do outro. Para alguns psicólogos que são tímidos, como eu, isso é nocivo. E aí eu fiz um post falando sobre a produção de reforçadores, porque eu estava lá no congresso de TCR, mas eu estava nervoso, tremendo, assim. Eu sou uma pessoa tímida, né? Uma pessoa tímida que trabalhou muito a timidez, né? E aí o que acontece é que durante o congresso, várias vezes eu pensava assim, nossa, eu quero ir embora, cara, tô cansado. Só que ali era uma oportunidade de eu conhecer novas pessoas, e não só no quesito de gerar ali pacientes, mas gerar mesmo oportunidades de você estar em alguns espaços. Como, por exemplo, fazer parte de grupo de estudos, né, fazer parte de outros eventos, de outros contextos ali que vão rolando. Então, o que eu diria, assim, nesse sentido, o que mais me ajudou, que fez a minha carreira alavancar muito mais do que estava ali no começo, foi essa disposição para poder lidar com o desconforto de não ser aceito em alguns momentos, da possibilidade de não ser aceito, né? Da possibilidade de sair como errado da história, né? De sair como exibido ou coisas do tipo. E tentar colocar ali um pouco de mim dentro das relações, né? Eu acho que às vezes a gente não coloca. Porque os terapeutas são humanos, né? Como os clientes, eles têm defeitos, eles têm dificuldades, né? E eu acho que é muito legal se o curso ele abre a nossa cabeça também para, né? Você está colocando aqui são coisas íntimas, são coisas pessoais, né? Que são bacanas que quem está assistindo também vê, né? Que tem as suas questões que às vezes atrapalham, que incomodam. Né? E eu Espero que eu queria, responda a pergunta aí da. sim, a Mariana agradeceu aqui, só assim, eu não estou conseguindo comentar, tá, gente, no chat com vocês. Acredito que no próximo eu vá conseguir, né? Mas assim, à medida que vocês vão colocando aqui, eu vou lendo. Uma outra pergunta, você falou, Leonan, sobre a questão da supervisão. E também é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, que é, sempre que possível, investir na terapia pessoal, né? Para trabalhar algumas questões nossas, assim. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, dessa experiência sua de supervisão, o que você acha dessa questão da terapia pessoal para o terapeuta, né? Assim, como é que você vê essa, como que você está falando de coisas nossas, né? Coisas que às vezes aparecem ali na nossa prática profissional, né? Como é que os alunos, né, podem trabalhar isso na formação? Eu vou trazer aqui uma perspectiva de que a supervisão é muito importante, necessária demais, principalmente no começo, mas a gente sabe e a gente não pode deixar de passar isso, que quando a gente se forma, geralmente a gente não está com dinheiro sobrando. Então, a gente se coloca numa luta ali para encontrar um meio termo, né, onde você consiga arcar com a supervisão, com outras despesas da sua vida, né? Mas eu penso assim, existem outros tipos de contato que podem também ser importantes. Se caso, pô, me formei agora, né? Tô formado há um mês, peguei meu CRP. Eu posso, se eu tenho grana para investir na supervisão, beleza, melhor que você vai fazer. Mas se não tiver ainda, procura a galera para fazer a intervisão. Geralmente uma galera que já está há um tempo atendendo, vai pegando algumas dicas, né? E A aí turma que formou junto, né? Colegas que formaram juntos. a gente precisa só estar atento realmente, né, ao quanto é que a nossa prática pode ou não fazer mal para o nosso cliente.
né? Mas, assim, agindo com ética, responsabilidade e amparado numa base teórica forte, né? Pô, é meio difícil você fazer isso, assim, sabe? É meio difícil você, né, acabar com a vida de um cliente seguindo isso, né? Errar, todos nós vamos errar, né? Então, mas a grande questão é, para não fugir aqui, né? Vou puxando tangentes, né, Ronaldo? Aí por favor, né, vai me Não, policiando aí. eu não sou, né, o super entrevistador, né, mas eu acho que acredito que para quem tem mais experiência de entrevistar, acho que é bom quando o entrevistado fala, né? Quando essas respostas são muito monossilábicas, aí a gente precisa ter uma lista de perguntas aqui, mas você está desenvolvendo bem, assim, eu estou conseguindo, está O que, conseguindo que você falar acha sobre da várias coisas que eu já supervisão? tinha Ah, notado. legal. Pensou? O que você acha da supervisão? Legal, é fácil, fácil. É, assim, é um desafio a mais. É igual, a gente estava falando antes de entrar ao vivo, né? Que são treinos que eu faço com meus alunos, né? É tipo o cliente calado. Você vai desenvolver repertório. Eu sempre tenho eu sou um papagaio falante, né? Então, tem 400 perguntas que eu consigo fazer para você aqui, mas ajuda muito quando você vai desenvolvendo. Muito bom. Bacana. Bom saber disso. Bom, pessoal, acho que só para resumir assim, é difícil conciliar às vezes financeiramente para pagar supervisão, pagar terapia individual. Então pode ser que no começo você não consiga fazer isso, embora seja muito desejável. Só que assim, não não fica parado, né? Vai procurar intervisão, vai procurar se reunir com a galera, vai assistir supervisão pública. Pô, a BPMC tem várias reuniões de supervisão pública. Se você se associe a associações como a CBS, se você gosta de contextuais, a própria BPMC, fica de olho nos eventos que vai rolando, porque aí você vai tendo contato com a galera, né? Até Estudar chegar. também casos, né? Ler casos clínicos, eu sempre falo para os alunos, se você não tem grana para, né? Às vezes você pega e tem material disponível para poder. Pô, e tem bastante material sobre diferentes demandas. Né? E para nós que somos analistas do comportamento, aí eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Mas não é polêmica não, pô, é a verdade. Ah, A gente precisa saber sobre várias coisas, mas se a gente não souber fazer uma análise funcional, molecular e molar, bem construída, bonitinha, não importa. A gente não vai ser um bom terapeuta. O negócio é focar em construir análises funcionais que sejam sólidas, precisas, né? Conseguir entender o que está mantendo o comportamento de um cliente, o que está mantendo esse cliente em sofrimento, inclusive, né? Então, é aqui que começa. Né? Se você tem isso, já tem aí um bom essa é a percurso. nossa base, né, Leona? É a nossa base como analista de comportamento, independente se é ACT, FAP ou qualquer outra vertente, né? É o que nos faz analista de comportamento é fazer isso, né? Pô, e na Deixa... FAP, por exemplo, a gente está. Pode Falou pra falar. cara. Na FAP, por exemplo, a gente está a todo momento fazendo análise funcional. Porque olha só, Isso. o cliente se comportou de tal forma aqui, e de certa forma eu consegui, através da minha análise funcional, entender que esse é um comportamento que se repete lá fora. Então Exatamente. eu vou traçar um paralelo funcional com ele. Mas para Legal. ser funcional, o cliente também precisa entender essa análise. Né? Então eu Isso. preciso ser didático o suficiente para poder escrever uma análise funcional para o meu cliente também. Isso. E para as mudanças que ocorrem dentro da sessão se generalizarem para fora da sessão. Né? Que ele traga as coisas de fora para dentro e que a gente consiga fazer as mudanças irem para fora, né? Que é bem Sim. bacana. Bom, eu ia te fazer outra pergunta que é com relação à questão dos atendimentos. Hoje você atende presencial, online, os dois, e qual que é a sua preferência? Ou quais são as vantagens e desvantagens dos dois tipos de atendimento? Eu atendo presencial e atendo online. Minha maior preferência é pelo presencial, mas acaba que a minha agenda ela é 80% online.
Não acho isso ruim, assim. Eu gosto do presencial por um motivo muito específico, né? Eu tenho uma doença no olho, né? Chama ceratocone, e às vezes eu me vejo, quando eu fico muito tempo frente ao computador, eu começo a sentir dor ali, né? Enfim. Então eu até espaço um pouco os atendimentos, dou ali 1 hora entre os atendimentos para poder lidar melhor com isso. No presencial já não tem isso, então eu já fico mais de boa, ligo o abajur, a luz nem fica ligada, né? Então é bem tranquilo. Uhum. Sobre vantagens e desvantagens. Cara, eu vejo pouquíssima desvantagem no atendimento online. E eu digo isso porque eu acho que a principal coisa aqui é a gente não ter acesso a alguns comportamentos que estão acontecendo fora desse quadrado aqui, Uhum. né? Então, às vezes, o cliente está balançando a perna e você só percebe que ele está balançando a perna porque o corpo dele está assim, né? E Aham. às vezes está muito ali, tipo, ele está, né? Então, isso é uma coisa que eu sinto falta. E eu acho que uma outra desvantagem é quando eu vejo que alguns clientes têm uma certa dificuldade em manter a tela funcionando em uma só coisa. Então, às vezes, você vê a mudança, né? Por exemplo, se eu for olhar os comentários agora, vai mudar. Vocês vão ver que a cor aqui dá um brilho maior, né? Aham. Aí você vê isso acontecendo nos atendimentos online. E aí, dependendo do cliente, eu já dou uma bronca. Oi, você tá vendo aí? Né? Mas tem cliente que tem que ir mais devagar, com mais calma, né? Às vezes tem pessoas também, às vezes podem estar assim, não tem um sigilo absoluto, tem a pessoa atrás da porta, tem várias situações, podem com problemas de conexão, né? Também são problemas que às vezes acontecem. Esse lance da privacidade talvez seja o principal BO. E É. eu sempre gosto de conversar com os meus clientes antes de começar atendimentos online, no sentido de, tá, você tem um espaço para poder fazer essas sessões, que você se sinta confortável, tá? Porque já aconteceu, por exemplo, de fulano tá falando da namorada e a namorada tá ouvindo na porta, assim. E Pois aí é. eu, pô, fulano ouviu nossa conversa, né? Eu falei, putz, vamos arrumar outro lugar então para você fazer sessões? Ou a pessoa está mais inibida de falar algumas coisas, porque não tem certeza se ela está escutando, né? São É, coisas, desafios aí do atendimento online, né? sim. E uma outra coisa que os alunos falaram para perguntar para você, assim, se você você considera, assim, por exemplo, que tem um limite de atendimentos que é, assim, humanamente possível, saudável você fazer num dia? Você falou que dá uma espaçada nos atendimentos, né? Você acha que, assim, tem um número ideal, um número, assim, limite que seria adequado, pelo menos, assim, para você, né? Porque isso varia de acordo para cada profissional. Que você acha, assim, que se passar desse limite fica pesado demais, ou desgastante demais? Tá. Depois que eu comecei a trabalhar com FAP, eu comecei a entender que não dava para eu fazer, para eu trabalhar tanto quanto eu trabalhava antes, atender tanto, né? Então, assim, limites. Cara, meu limite é 7 pessoas por dia. E vou com muito cuidado, inclusive, muito atento ao que meu corpo tá sentindo, porque, por exemplo, vai chegando sexta-feira, a gente já tá um pouco mais baqueado, né? Porque, assim, tá acontecendo vida na clínica, mas tá acontecendo vida fora da clínica no terapeuta, né? Então, eu tento marcar atendimentos, geralmente, por exemplo, o maior número de atendimentos que eu tenho é numa quarta-feira, que é hoje, no caso, né? Eu tento marcar no meio da semana e ir dividindo, assim, porque eu vejo que é isso, né? Começo da semana, eu tô voltando do final de semana, eu vou devagarzinho, e a sexta-feira
até um certo tempo atrás eu tinha alguns atendimentos, mas agora eu deixei minha sexta livre para poder descansar e ter mais um dia aí de sossego. Isso é saudável, né, cara? A sexta toda. A sexta toda. Isso, eu tive pessoas que eu conversei também, que colocava às vezes na quarta-feira, depende muito de cada um. Colocava no meio da semana também uma folga, assim, porque você é profissional liberal, você constrói o seu horário, né? E você pode decidir ali, às vezes é mais interessante você atender no sábado de manhã do que na quarta, e aí você ganha ali um respiro, né? Com É. certeza. É preciso. Tá. Só a Mariana mandou uma outra pergunta, que é com relação ainda sobre a supervisão. Se essa escolha que você faz por supervisão, ela é por abordagem, por preço, reconhecimento profissional, ou seja, eu tenho alguns alunos às vezes que fazem essa pergunta também, como achar um bom supervisor, ou como fazer esse processo de achar alguém para dar supervisão para a gente, fora, né, depois que a gente se formou. Quando eu saí da faculdade, eu fiquei um tempo fazendo supervisão. Eu comecei a fazer supervisão com uma pessoa que ela era supervisora do ITCR, e aí ela fazia supervisões também individuais e em grupo. E foi muito bom, assim, a experiência que eu tive. Embora eu não seja um terapeuta TCR, né, eu sou terapeuta aí contextual, mas que, sim, adoro a TCR e eu acho que faz muito sentido. Então, por muito tempo, eu ali na supervisão fez muito sentido para mim. Como foi que eu escolhi, né, essa supervisora? Bom, basicamente, eu não tinha muitos critérios para escolher. Eu só vi que ela dava supervisão, vi que ela era analista do comportamento, né, trabalhava pela TCR, e fui. Mas respondendo a sua pergunta, pensando qual critério eu colocaria, bom, eu escolheria um profissional que ele segue a mesma abordagem que eu, mas a última coisa que eu olharia por reconhecimento do profissional. Porque depende do que você está chamando de reconhecimento. Tem muita gente boa que não está sendo reconhecida, tem muita gente ruim que está tendo muito holofote, assim, né? Então eu olharia muito pela minha identificação com os valores desse profissional, né? O que ele fala sobre a clínica, sobre os pacientes, qual é a visão de mundo, né, dele enquanto pessoa também, né? Porque é isso, para mim isso é importante porque eu tenho esse olhar mais fapiano da coisa, né? Então eu acho que eu focaria nesses critérios. Isso é muito legal você falar. Eu lembro de uma aula que eu tive na especialização esse ano, que alguns colegas falavam sobre essa quanto é danoso essa competição, essa extrema competição que às vezes tem nas redes sociais ou em outros meios também, que é a questão do holofote que você falou, que tem muita gente boa no holofote, com holofote, né? Mas tem gente às vezes que está no holofote por outros motivos, né? E muita gente que faz esses trabalhos belíssimos, né? Que são mais discretos, são mais tímidos, são mais menos assim, estão menos no circuito, vamos colocar assim, né? Então acho que esse critério que você colocou é um critério bem bacana, que é um critério, né, de olhar outros aspectos, né? Que não somente essa popularidade. Concordo Bacana. plenamente. Leona, acho assim, a gente estava prevendo fazer mais ou menos de uma hora, mais ou menos de uma hora a entrevista, mas você falou que, né, se precisasse passar um pouquinho mais, eu acho que a gente passa aí no máximo uns 10 minutinhos, mas estou encerrando aqui as perguntas que eu queria fazer para vocês. Também, se tiver mais alguém que quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Eu queria te perguntar assim, você tem algum plano assim futuro, alguma coisa que você gostaria de complementar na sua formação, algum outro tipo de plano nesse sentido? Ou pessoal também, se quiser falar. Já que a gente é FAP, né? Nossa, essa pergunta aí é difícil, hein? Porque
porque eu tenho muitos planos, muitos sonhos. Fala alguns pra gente. Eu acho que eu nunca... tem uma coisa que... Aqueles, né, já vem com a filosofia antes de responder a pergunta. Mas eu tenho uma frase do Jorge Amado que é: o sonho é o único direito inalienável que ninguém pode tirar de você, né? Que é esse direito de sonhar. E eu considero que eu estou num lugar hoje que eu lutei muito para estar aqui, e chego até aqui, mas eu ainda vejo muita coisa que eu preciso fazer e conquistar. Então, estou pleiteando aí fazer o mestrado, né? Esse é um dos projetos que, né, tô querendo tirar aí da cachola e trazer para a vida real. Além disso, eu estou buscando aí também fazer alguns vínculos com outros profissionais, além dos psicólogos, né? Trazer esses vínculos de uma forma que eu consiga também trazer um pouquinho das terapias contextuais para outros contextos, né? Trabalho, para as escolas. Então, eu tenho muito esse desejo. Pô, tem muito mais. Se quiser, eu fico até amanhã aqui contando. É de sonho que eu tenho. Nossa, sonho demais. Legal, mas tá bom já. A Rosigley, ela manda outra pergunta aqui. Você acha que há diferenças em características necessárias para ser clínico e para ser supervisor? Porque vejo que tem profissional usando dar supervisão como uma forma de aumentar a renda, mas que a pessoa ainda não tem preparo. Acho que é bem relevante o que ela está colocando também. A pessoa às vezes acabou de formar, já está dando supervisão, não tem às vezes experiência, mas assim, às vezes promove, né? Faz uma boa propaganda, faz um bom marketing, né? Como é que você vê essa questão aí? Existem habilidades terapêuticas que um clínico precisa ter e existem habilidades terapêuticas que um supervisor precisa ter. Porque, assim, ser supervisor não é só, de certa forma, você ouvir e dar pitaco no caso da pessoa. Você tem uma responsabilidade sobre o caso que está sendo, que você está supervisionando também, né? Então, eu vejo que existem habilidades aí que são de um supervisor e habilidades são de um clínico, né? Sobre esse lance de que eu acho que é complicado, né? Porque eu não quero entrar em julgamentos, assim, né? De outros trabalhos, de outros profissionais. Eu também observo que existe uma crescente forma aí de tentar meio que dar uma consultoria de carreira para alguns psicólogos, assim. Então, psicólogo que faz... Mas é diferente de supervisão, né? Fazer uma consultoria de carreira, por exemplo, eu posso dar uma consultoria de carreira de boa, tranquilo. Mas tem alguns casos que eu não conseguiria supervisionar, por exemplo. Eu conseguiria supervisionar alguns casos, mas também não me coloco como supervisor porque eu sinto que eu não tenho controle sobre as demandas que podem chegar até mim, né? Então, a gente precisa ter essa humildade de reconhecer também que lugar que a gente está enquanto profissional, né? Eu acho que ser supervisor envolve uma responsabilidade um pouco maior, porque você está supervisionando uma pessoa que não está sendo atendida por você. Se a gente não tem controle, né, sobre a pessoa que a gente já atende, imagina uma pessoa que a gente não atende, né? A gente atende por terceiros. É verdade. Acho que São várias verdades. é bem por aí mesmo, concordo com você. E para finalizar, Leonardo, eu queria, como a gente tem um grupo de alunos aí acompanhando a gente, queria saber quais dicas ou conselhos você daria para os alunos que estão acompanhando, que têm interesse na clínica. Quais seriam, assim, quais conselhos, quais dicas você
daria para esses alunos que estão, às vezes, em formação, ou também para psicólogos que estão formados há menos tempo, que gostariam de ter aí alguma dica? Gente, se apeguem menos a regras. Isso não significa ser antiético. Isso significa criticar menos. Perca menos tempo olhando para o trabalho do colega, criticando o trabalho do colega. Ah, porque olha só o que fulano postou, olha só o que fulano fez, olha só o que fulano faz e tal. Perca menos tempo e invista mais o tempo que você tem em dar a sua cara a tapa, né, em prol daquilo que você quer para sua vida, que você acha que é significativo. Vão existir pessoas que não vão achar significativo, por exemplo, estar em uma reunião de supervisão e levar um caso, por exemplo. Tem pessoas que só querem ouvir, tudo bem. Mas a gente está falando também, né, da psicologia, e a psicologia é um negócio. Então, quanto mais você consegue se expor, se colocar em situações em que você vai ter ali, vai poder ser ouvido, né, poder colocar suas ideias para o mundo, mais as pessoas podem se identificar e se conectar com vocês. Então, o máximo que vocês puderem, busquem conexão, que é isso que vai fazer com que a sua prática seja uma prática muito boa, porque uma prática com conexão é uma prática que vai fazer com que os seus clientes eles se vejam entendidos, compreendidos, eles se vejam cuidados, e às vezes você pode ser a única rede de apoio desse cliente. Então, para além disso, pensando aí na figura do psicólogo também, a conexão é o que vai fazer com que você tenha mais espaço dentro da profissão. Você não precisa ser melhor que ninguém, você não precisa ser, como o Skinner diz, né, triunfar sobre os outros jamais, né? Mas triunfar sobre si, sobre a sua própria natureza, sim, uma coisa assim. E a gente está num momento, assim, uma geração que tem muita pressão, né? Eu vejo alguns alunos comentando isso, assim, essa questão da exposição das redes, né? Já se vê pessoa postando viagens incríveis por lugares, né? Estou atendendo uma pessoa lá em Dubai e tal, né? E, assim, às vezes isso gera uma pressão que é ruim, né? Assim, nas pessoas que estão começando. E você investir aí numa boa formação, você estudar, você ter o seu momento pessoal também de crescimento pessoal é importante, né, Bruno? Talvez enxergar essas possibilidades como ferramentas e não como uma obrigação, né? Eu posso utilizar o Instagram para ficar criando um monte de conteúdos, né? Enfim, como também eu posso usar para poder fazer conexão com as pessoas. Da mesma forma como eu posso fazer uma formação e ficar com a câmera desligada e só ouvir o que a professora está falando e não participar das vivências, por exemplo, como eu posso participar dessa formação, mas participar ativamente. A câmera ligada e fazendo perguntas e questionando e mandando mensagem no grupo e dando a cara a tapa mesmo. Se expor, né? Isso mesmo. Legal. Isso é conexão, né? Não tem como a gente se conectar sem se colocar à disposição para essa conexão. Se escondido, a gente não consegue fazer isso, né? A gente precisa se colocar aí na frente. Exato. Leonan, última coisa que eu queria falar com você, que é justamente assim, você atende, né? Quem quer te procurar para fazer atendimento, tô vendo que você tem aí deixou aí o @leonanpsi. Quem quiser, tiver interesse em fazer terapia com você, ou tiver dúvidas ou perguntas, te procura por aí mesmo, tem algum outro canal? Bom, eu estou mais ativo no Instagram, lá vai ter um Linktree com todas as possibilidades de contato. Tem o WhatsApp lá, vai ter também o meu perfil da Doctoralha, enfim, vai ter várias opções. Você pode me chamar até mesmo na direct do Instagram, que eu respondo por lá. Legal. Gente, queria agradecer demais.
Leonan, pela excelente entrevista, que acho que foi bem legal. O tempo passou correndo. A gente poderia ficar mais um tempão aqui, mas, como eu te falei antes, também eu tenho um grupo, tem alunos também que estão aqui, que vão participar do grupo agora há pouco, né? A gente vai fazer presencialmente, né, lá do GEPAC. Mas eu queria agradecer muito sua presença, sua disposição em ajudar, não só pela entrevista, como também no apoio, né, que o canal Berrecas sempre dá para o GEPAC, na transmissão desse evento, em outras, né, a live lá do vocabulário que vocês fizeram, foi muito legal, que eu gostei de participar também. Então, eu queria só te agradecer e partilhar isso com a gente, falar suas experiências, eu acho que foi muito rico aí para quem está acompanhando. E, né, não sei se você quer falar alguma coisa. Pô, quero agradecer. Pô, tô vendo aqui que a galera tá ouvindo, tá participativa também. Eu acho que o chat tava rolando ali. Consegui falar de todo mundo, hein? Consegui colocar as perguntas aí de todo mundo. Olha aí. Eu espero que, de certa forma, eu tenha, né, colaborado de alguma forma com a carreira de vocês, se vocês estão construindo. E, bom, não desistam, pessoal. Acho que a psicologia ela é fantástica, né? Ela pode nos proporcionar muita experiência boa. Isso vai além de dinheiro, isso vai além de qualquer tipo de rendimento, Legal. mas ela pode ser muito, muito significativa. Então, invistam em vocês, invistam na profissão, porque vale muito a pena. Bacana. Então, só lembrando, né, quem eventualmente não viu a programação toda, a gente continua, né, com as entrevistas na próxima quarta. A gente está fazendo essa divulgação, tanto tem lá no canal Berrecas, né, que foi uma programação compartilhada, né, com a página nossa também, Almoçando com Skinner, que é a página do GEPAC no Instagram. Então, vocês conseguem acompanhar a programação, quem são os próximos convidados, para a gente poder conhecer um pouco mais de experiências diferentes, de profissionais aí diferentes localidades do país. Então é isso, vou encerrar aqui mostrando a canequinha, que eu acho que quando eu mostrei ainda não estava gravando. Então, Tá vendo? você está sem hoje, você desculpa se não berreca tão legal quanto eu. Da próxima vez. Semana que vem o Leonão vai estar com a gente de novo, ele, né, se dispôs aí a ajudar nos 7 encontros, né, então ele vai estar com a gente aí ajudando na parte técnica de transmissão. Então é isso, gente, a gente fica por aqui, né, e aguardamos vocês aí na próxima semana. Viu, pessoal? Valeu, tchau, tchau.